Senhoras e senhores, o Bruno hoje só traz para vocês a matéria que explica por que existem machos e fêmeas, homens e mulheres, e por que boa parte da população fica correndo atrás daquela coisa chamada sexo, o tema proibido. Então, vai se preparando aí para a aula, preparem seus cérebros, preparem seus pacovás também, porque nós vamos começar a nossa aula 12 de meiose. E enquanto você espera, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele like para fortalecer a amizade. Então, aula 12, meiose, a aula que fala do mecanismo de variabilidade genética. Como sempre, vamos nos basear no currículo do Estado de São Paulo e na matriz de avaliação processual. E as habilidades que nós vamos ver hoje é identificar e caracterizar os principais eventos que ocorrem na meiose. A meiose é muito parecida com a mitose, só que vezes 2, né? Então nós vamos ver os eventos que acontecem na meiose. E identificar e caracterizar o paralelismo entre o comportamento dos cromossomos na meiose e dos genes nas formações dos gametas. E eu vou começar a aula com um vídeo. Sim, um videozinho para vocês. E ó, olha o efeito especial. Você não viu nada, né? Se preparem, assistam a esse vídeo que eu separei para vocês. しかし待てよ。父親が横に太くて、母親が縦に高くて、両方足した息子がこうなるのは計算として合ってる。ということはその妹というと。いや、必ずしも両親の形質が遺伝するとは限らない。もしかしたら片親に偏っている可能性も。では少尉、妹を紹介しよう。ほらキャスリー、恥ずかしがってないでお入りなさい。どっちだ、父親にか母親にか。どっちも嫌だな。どっちかっていうとせめて母親になってくれ。はじめまして、キャスリン・エル・アームストロングです。どっせーバザー。どうだ美しかろう、我が輩にそっくり。どこが下まつげとかサイギスか。ほらキャスリン、恥ずかしがってないで。はい。キャスリンさん、ご趣味は？ピアノを少々。かわいい。絶対この子少佐の妹じゃねえよ。ピアノを少々持ち上げたり。いかがなされた少尉？前言撤回、100% 少佐の妹。Ai, ai, muito bom! E aí fica a pergunta para vocês. Se são filhos dos mesmos pais, por que irmãos são tão diferentes às vezes? Como no nosso caso do videozinho aí, entre um dos meus ídolos, Armstrong, e a sua irmã, Catherine Armstrong. Então, e aí? Fica a pergunta até o fim da aula. Eu espero que vocês consigam desenvolver o raciocínio que eu espero que vocês desenvolvam para conseguir responder essa pergunta. Vamos continuar, mas eu te falo que a resposta vai por essa palavra, meiose. Lembrando que meiose é diferente de mitose. Meiose não é mitose, ela tem vários aspectos diferentes, mas também vários iguais. Ela também é uma divisão celular como a mitose. E ela tem essa carona que nem você está vendo aí. Se você comparar com a mitose, você vai ver algumas coisas diferentes. Uma delas é que em vez de ter 4 fases, quais eram as fases da mitose? Prometana-telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Na meiose você vai ter isso vezes 2. Então você vai ter 8 fases. Prófase 1 e 2, metáfase 1 e 2, anáfase 1 e 2, telófase 1 e 2. A frase que eu posso dar para vocês lembrarem é: prometa a Ana telefonar 2 vezes ou pela segunda vez, tá bom? E normalmente a ordem não é assim, prófase 1, prófase 2. Não, é a mesma ordem, então é prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Opa, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Ok? Então, vamos aos conceitos essenciais da nossa meiose. Primeiro conceito: uma célula diploide gera 4 células haploides. Eita, o que é isso? O que é haploide? O que é diploide? Né? Haploide é um conjunto de cromossomos, diploide
2 conjuntos. Professor, ficou vago. Eu sei, vai ficar mais fácil com o tempo. Outra coisa que nós temos 2 divisões celulares consecutivas. Professor, agora tá pior ainda. Tá bom. Um desenho ajuda? Então um desenho ajuda. Olha só, nós estamos ainda olhando, né? Você tem que se tocar disso. O que você tem que se tocar daqui? Toda vez que você vê um cromossomo em formato, olha aqui meu apontador a laser, você vê em formato de X, significa que esse cromossomo está diploide. Então eu tenho cromossomos diploide, quanto deles? 4. Então aqui é uma célula diploide, 2N, que é o símbolo diploide, igual a 4. Eu tenho 4 cromossomos diploide. E aqui, mesma coisa, 1, 2, 3, 4 em forma de X, diploide igual a 4. Beleza, rolou a primeira meiose. O que eu tenho aqui agora? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada célula tem 2 cromossomos, mas eles ainda são em formato de X, então eles ainda são diploides. Então aquela é uma 2N igual a 2. Depois que rola a segunda meiose, que é a segunda divisão, eu tenho 1, 2, 1, 2. Isso aqui vai ser várias vezes, mas quantos eu tenho aqui? Eu tenho apenas cromossomos em forma de salsicha, não tenho mais aquele formato de X, então aqui são células N igual a 2. Beleza até aí? É mais ou menos isso que você tem que entender, tá bom? Ela tem uma célula que forma 4, né? Aqui ele mostrou 2 opções diferentes, por isso que deu 8, né? Mas se você dividir aqui ao meio, você vê que é uma célula, fez a primeira divisão, formou 2, dividiu de novo, fez 4. Uma deu 4, tá bom? E é isso que você tem que saber até o presente momento. Mas o Bruno vai além, plus ultra, né? O que o Bruno vai trazer para vocês agora é o ponto-chave. Nossa, agora que dá orgulho. Caramba, como eu tenho orgulho de ser eu nessas horas. Olha o que eu trouxe para vocês. Reprodução sexuada. Professor, o que é reprodução sexuada? Sexo. É isso mesmo, tá? Reprodução sexuada é aquela reprodução que você precisa do macho e da fêmea, do menino e da... Não, menina não faz. Do homem e da mulher, né? E por que nós temos isso? Porque cada um contribui com a metade, meiose, metade, vai tentando fazer uma relação aí. E vai rolando alterações cíclicas, então rolam ciclos entre estágio diploide, onde os cromossomos estão em forma de X, e estágios haploide. Ai, professor, tá muito complicado. Calma que o Bruno desenha para você. Vamos pegar um exemplo hipotético, né? Você imagina só, 2 personagens criados aí, Minato Namikaze e Kushina Uzumaki. Eles são seres diploides, eles têm 46 cromossomos como qualquer humano, né? Aí eles são a nossa primeira geração. E aí, certo dia, né, resolvem fazer a reprodução sexuada. Só que eles não podem mandar 46 cromossomos um, 46 outro, porque senão eles vão fazer um ser de 46 mais 46, 92 cromossomos. E dá ruim. Então como é que faz? Cada um manda metade. Amor, eu tô grávida pra caralho. O quê? Ô, mulher, já falei que isso é só banho, inventa moda não, rapá. Vai lá perguntar pro médico, então. Opa, pera lá, amigona, que papo é esse aí? Pô, eu tô dizendo. Pera aí, você tem certeza? Tenho. 100%? 300%. De rocha? De pedra. Meu Deus. Então o nosso Minatão aí, né, manda rapidinho aí um espermatozoide contendo 23 cromossomos. Na verdade, não. Normalmente um homem-mãe anda aí uns 300 milhões, né? De 300 a 500 milhões. E a Kushina manda um óvulo, né? Ela tem que ter um período fértil, aquela coisa toda. E olha só que interessante. Eles estão mandando o quê? Células haploides ou células diploides? Repara que os gametas, que são as células que a gente usa na fecundação, são células haploides, porque o N de um vai se juntar com o N do outro, N com N, 2N, 23 com 23, 46. E aí nós vamos fazer a nossa segunda geração, o nosso zigoto, que vai virar o Naruto Uzumaki, um 2N igual 46, beleza? E ele vai ser nada mais nada menos do que a nossa segunda geração. E aí ele se encontra com uma outra garota, que aqui no caso eu estou simbolizando com a Hinata Hyuga, né Hyuga? Hyuga é um U mais prolongado.
que também é da mesma espécie, e ela também é diploide 46. E aí eles resolvem também fazer uma reprodução sexuada, tá? Sexuada, tá bom? Não é assexuada. Assexuada é outra coisa. E aí eles fazem meioses. O Naruto manda os gametas dele, a Hinata manda os gametas dela. E aqui eu já vou resumir tudo a parada. Eles tiveram 2 filhos, foi em momentos diferentes, delta T diferentes, mas eles também tiveram os seus filhos aí, que são a 3ª geração. O que você está reparando? Cada geração, a primeira, a segunda e terceira, manteve o seu 2N igual a 46. Se mantiveram diploides com 46 cromossomos. E como é que eles faziam isso? Mandando gametas haploides. Então, essa, né, é a explicação que vocês estavam aí querendo entender um pouquinho melhor. E aí que assim a gente consegue também fazer irmãos diferentes, porque cada vez que ele manda um espermatozoide e cada vez que ela manda um óvulo, é um conjunto diferente, tá bom? Essa é a graça da meiose, ela causa diversidade. Então, quando eu falo aqui, reprodução sexuada é uma alteração cíclica entre diploide e haploide, é isso, entre o ser diploide e o gameta haploide, ok? Continuando aqui, os irmãos são diferentes. Por quê? Porque quando você forma os gametas, cada um vai receber uma cópia dos 2 cromossomos disponíveis. Como assim, professor? Calma que eu já explico. Olha essa figurinha aqui. Aqui eu tenho um cariótipo. Cariótipo é como nós organizamos os 46 cromossomos da espécie humana. E eu quero que vocês deem uma olhada no seguinte. Aqui em roxo são os cromossomos da mãe, from mother. E aqui em verde, from father, são dos pais, né? Então, desse lado esquerdo aqui eu tenho o da mãe e esse aqui é o do pai, tá bom? Quando você vai mandar para o gameta, né, você fazendo o espermatozoide ou óvulo, você vai mandar ou um ou outro, né? Então você concorda que você pode fazer já uma grande variedade. Eu posso mandar o 1, 2, 3 da mãe, o 4 e o 5 do pai, e aí já começa a criar a variedade. Por isso que os irmãos começam a ser tão diferentes, porque o conjunto de informação genética que eles estão recebendo são diferentes. Não tem como mandar o mesmo sempre, tá bom? E ainda vai longe. Você acha que é só isso? É só aleatório de qual cromossomo vai? Não, tem mais. Continuando aqui. A distribuição dos gametas do gameta é aleatória, então você consegue gerar vários distintos. E tem uma coisa chamada crossing over. Crossing é cruzamento, cruz. Over, por cima, cruza por cima, né, dos cromossomos homólogos. Quem eram os cromossomos homólogos? Esses daqui, o 1 com 1, o 2 com 2. Então ele pode fazer uma brincadeira aqui de falar assim, olha, eu vou trocar essa perninha da mãe aqui com essa perninha do pai. Eu cruzo um sobre o outro e aí eles trocam informação. Aí eu posso fazer mais variedade ainda. Aí vai fazendo os irmãos ficarem mais diferentes ainda. Então, esse é o famoso crossing over, né? E vai aumentar a redistribuição genética, a variabilidade. Então, olha um exemplinho aqui. Eu tenho um cromossomo e o outro homólogo, um é o paterno e o outro é o materno. Repara aí que eles estão cruzando as perninhas. Olha aqui, ó, ele está pegando essa parte aqui da mãe e ele está pegando essa parte aqui do pai. Na hora de separar, vai levar praticamente o cromossomo paterno com um tequinho da mãe. Então você consegue fazer mais variedade ainda. Já tinha bastante, ficou maior, ok? E aí que tá a grande graça, né? Você imagina só, eu tenho uma opção aqui com materno, tem do Azão, Bzão, e o paterno, que é o do pai, com Azinho, Bzinho. Numa recombinação dessa, causada por crossing over, eu posso fazer, por exemplo, um materno que tem o Azão da mãe e o Bzinho do pai. Então ele seria contemplado com mais variedade. É muito da hora. Genética, caramba, cara, genética é muito da hora. Tá bom? E aí, eu vou dar uma parada aqui, que eu já tô falando demais, e eu vou querer que você assista um vídeo que vai explicar melhor fase a fase. É muito melhor do que só eu aqui gesticulando com minhas mãos de italiano, é você ver um vídeo que explica passo a passo. Esse videozinho é curtinho, tem uns 7 minutos, mas ele está em inglês. Mas calma, não é tão ruim, porque se você for aqui na parte de
ativar as legendas e depois clicar aqui na engrenagem, isso aqui é uma engrenagem, e colocar português, tem uma legenda que tá, ó, show de bola. Eu fui, eu vi e tá legalzinha, tá bonitinha. Pega esse QR Code aqui e tenta assistir o vídeo. Ah, mas não vai assistir sem fazer nada. Eu já separei aqui algumas perguntas para vocês. Então, logo no começo do vídeo, vai falar assim: a meiose contribui para... Eu quero que você preste atenção no vídeo para responder essa frase. Vai falar assim mesmo: a meiose contribui para o quê? Né? Aí depois algumas outras perguntas. Quais tipos de célula são produzidas por meiose? Né? São células da pele, do olho ou de outra parte do corpo? Será que no homem e na mulher são produzidos do mesmo tipo? Fica atento. Por que a meiose é chamada de divisão? Ela é uma divisão, mas ela é chamada de divisão reducional. Depois da meiose 1, teremos quantos cromossomos e quantas cromátides em cada célula? E depois da meiose 2, quantos cromossomos e quantas cromátides nós vamos ter? Bem, por fim, em qual fase da meiose ocorre, né, uma ou mais, ocorre o famoso crossing over? Então, fica aí para vocês, assistam o vídeo e daqui a pouco a gente volta. Até! E aí, estamos de volta e vamos responder então essas perguntas aí que estão incomodando vocês. Primeiro de tudo, a meiose contribui para aumentar a variabilidade genética e graças a ela nós temos irmãos diferentes. Segunda pergunta, qual os tipos de células produzidas pela meiose? São células para reproduzir, são os gametas. No caso dos homens, os espermatozoides, e no caso das mulheres, os óvulos. Por que a meiose é chamada de divisão reducional? Bem, porque você começa com uma célula diploide, contendo então 2 conjuntos de cromossomos, 46, e acaba com uma haploide, 23. Então você começa com 46 e acaba com 4 de 23. Beleza? Depois da meiose 1, teremos quantos cromossomos? 23. E quantas cromátides? 46. E depois da meiose 2? Quantos cromossomos? 23. E quantas cromátides? 23 também. Em qual fase da meiose ocorre o crossing over? Aí no vídeo vocês viram que acontece muito no começo, então é lá na prófase 1, ok? Então, continuando aí, vamos para a próxima, né? Para próximo slide. E o próximo slide é: vamos achar as fases perdidas. Então eu vou entregar para vocês aí 8 figuras, né? De partes da divisão celular meiose. E eu quero que vocês coloquem em ordem para mim quem é da prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e assim por diante. Então você vai começar aqui. Cadê meu laser? Ó, meu laser! Nós temos uma célula aqui de boinha. Aí eu vou querer que vocês achem as figuras que ficam aqui, 1, 2, 3 e 4. Aí vai acabar dessa forma, né? Rolou a telófase, então eu vou ter aqui, ó, 2 células, né? E aí elas vão se preparar para uma segunda rodada e vai ter de novo prófase, metáfase, anáfase, telófase, e eu vou acabar com 4 células. Beleza? Quais são as fotos que eu quero que vocês usem? Essas daqui, né? A, B, C, D, H, não, E, F, G, H. Vamos colocar em ordem, tá? É isso que eu quero que vocês façam e eu vou dar a resposta no final. Dica: tenta olhar algumas características. Por exemplo, bem, na prófase e na telófase, eu ainda vou encontrar carioteca, como por exemplo na C, na F, na G e na D. Então essas daqui eu já sei que elas vão estar ou aqui nessa parte ou aqui nessa, né? Ou elas vão ser logo depois do começo da meiose ou no finalzinho da meiose,
tá bom? Então essas outras aqui, ó, essa e essa, elas vão estar aqui no meio, né? Elas vão compor aqui, então, voltando a metáfase, anáfase, metáfase, anáfase. Ah, mas como é que eu vou saber quem é a metáfase e quem é a anáfase? Bem, metáfase e anáfase é muito fácil de distinguir. É só olhar aquelas que você tem o uso equatorial e os cromossomos estão aqui no meio, né? Ó, você procura, ó que legal, tudo alinhadinho. Isso aqui é característica, né, de uma metáfase. E na anáfase, o que acontece? A anáfase é o que acontece depois disso. Você tem a separação das cromátides irmãs. Então procurem achar esse tipo de característica. Ah, mas como é que eu vou saber quem é que é a prófase e a telófase? Bem, na prófase você vai ver uma característica que é o quê? Cromossomos sobrepostos uns sobre os outros, né? Então os cromossomos começando a aparecer, né? É uma situação. Agora, tipo essa. Agora, na telófase, você já está vendo quase a divisão acabando, né? Então, você vai ver um outro tipo de característica, né? Já está quase acabando. Ela vai ser muito similar com o final, que nem aqui vai ser muito similar com esse final. Beleza? Então, eu daqui a pouco vou colocar para vocês nos comentários do vídeo as respostas e depois vocês tentem achar a ordem correta e dar uma conferidinha, tá bom? E vamos então fechar nossa aula de hoje. Quais são as palavras da aula, os nossos termos-chave de hoje, né? Olha aqui a referência de hoje. Hoje nós usamos um desenho, um anime muito bom. Recomendo Fullmetal Alchemist. E em japonês ficaria Hagane no Renkinshitsushi, né? O alquimista de metal. Então, aqui nós temos nosso Armstrong, a irmã dele, Catherine, e a irmã, né, a outra irmã, que é parruda pra caramba, eu gosto dessa irmã. Bem, vamos lá, quais são os temas de hoje? Meiose, que é o tema da nossa aula. Reprodução sexuada. Eu coloquei aqui o A, esquece esse A, bota esse A, essa coisa aqui na frente. Reprodução sexuada, né? Sexo, né? Aquilo que as pessoas têm que fazer para ter filho, né? E dessa forma, como é que eles vão fazer? Eles vão juntar o gameta masculino com o feminino para fazer o zigoto. Isso é chamado de fecundação, né? E aí você usa os gametas para isso, a união dos gametas vai ser o zigoto. E aí esse zigoto vai receber gametas haploides e vai se tornar diploide, ok? Isso aqui vocês já viram na aula passada sobre mitose. Na hora da divisão, os cromossomos se duplicam, né? Passam por uma fase S e aí aparecem as cromátides irmãs. E a variedade pode aumentar ainda mais usando o crossing over, os cromossomos cruzam um sobre o outro. Na aula de hoje eu usei livros, então eu vou colocar quais são os livros que eu usei. Eu usei de novo os Fundamentos de Biologia Celular do Albertão, o Bruce Alberts, e o Guia do Estudante, para me dar a referência mais ou menos do que eu tinha que passar para vocês ou não, para não destruir vocês com muito conteúdo desnecessário. Os vídeos que eu utilizei foi o Amoeba Sister sobre meioses, né, que está aqui o link. Não se esqueça, vocês já viram o vídeo, né, mas não se esqueçam que quando vocês forem passar para alguém ou ver de novo, colocar a legenda, ou vão ter que saber inglês muito bem. E aquela cena maravilhosa, né, que você tinha lá aquela situação dele imaginando que se ia ser parecida com o pai ou se ia ser parecido com a mãe. Ele viu que no final não era nem a mãe nem o pai, porque irmão é isso mesmo. Ele é uma mistura do pai com a mãe, você nunca sabe. Às vezes tem um irmão grandão e a irmã é toda fofinha, bonitinha, do tipo, tá bom? Esse foi o capítulo 37 do desenho Fullmetal Alchemist. Não é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, é o primeiro, né, que tem uma história aí muito boa. Se você é daquelas pessoas que ouviu falar que tem que assistir Fullmetal Alchemist e é pra pular esse primeiro e ir direto pro Brotherhood, má notícia. Você foi trollado, enganado e estão destruindo uma das melhores séries que você pode assistir. Assista do começo pelo normal. Deixa o Brotherhood pra depois. Sabe por quê? Você vai curtir muito, que os dois são ótimos. Ok? E tá aqui o link. Esse aqui é um link do Netflix, tá bom? Então, quem tiver conta aí, dá uma conferida, né? Tá o capítulo aqui, mas começa do primeiro, você vai dar uma chance para Fullmetal Alchemist
que você vai gostar e vai gostar muito. Beleza? E é isso, né? Então, deixa eu dar uma crescidinha aqui, ficar um pouquinho maior para me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Como sempre, eu tento fazer as aulas o melhor possível, mais agradáveis possíveis. E é isso que eu tenho para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!